quando você pega toda essa trajetória que a gente começa a ver em termos de futuro, né, quando a gente fala em transformação, indústria 4.0, quer dizer, tudo isso vale inclusive para esse pequeno produtor que está vinculado só à atividade agrícola. Se ele não começar a olhar para esse futuro, né, ele começa a perder a relação com o próprio negócio e a relação com as grandes usinas, com a própria indústria e o setor, e essas segundas, terceiras gerações acabam rumando para outro tipo de atividade econômica, né? Então, o que a gente precisa alertar, esses pequenos e médios produtores principalmente, quando a gente fala em sucessão, nós estamos olhando para 3 dimensões aí que são fundamentais. Não só para aquela dimensão de sucessão que todo mundo fala, que é a sucessão no negócio. É o filho ou os filhos sucedendo os pais, né? Nós estamos falando de trabalhar a sucessão com pelo menos 10 anos de antecedência, com 15 anos de antecedência. Lá na família já se discutiu o processo sucessório. Depois discutiu o processo sucessório na dimensão patrimonial, né, que é a transferência do patrimônio para essas próximas gerações. E depois a sucessão no negócio. Então é um elemento tão complexo, né, e que às vezes a gente acha que é muito simples, né, simplesmente suceder o pai lá no seu negócio agrícola, no seu negócio de plantio de cana. Além dos casos que existem, os conflitos familiares que são um norte para que você inicie um processo de reestruturação, hoje tem diversos fatores que já são sintomas para esses produtores que já os levam a fazer esse tipo de movimento. Para exemplificar, era muito comum no passado a exploração agrícola na pessoa física. E hoje em dia, você fazer a exploração dentro de uma pessoa jurídica, tributariamente, pode ser inclusive vantajoso. Então, assim, são casos específicos que precisam ser analisados, que podem, de repente, por conta de um benefício tributário, já endereçar um tema de sucessão. Porque na medida que você está constituindo uma empresa, colocando suas propriedades dentro dessa empresa, podendo fazer doação para os seus sucessores dentro dessa pessoa jurídica, né? Isso tudo, se me perguntar, Eduardo, existe uma receita? Não existe uma receita, porque cada estrutura está de uma forma diferente. Eles podem estar coligados via parceria, via um arrendamento ou um próprio fornecimento de cana, né? Podem participar de negócios distintos, um apenas nas terras, outros numa entidade industrial. Então, esses temas vão surgindo nas famílias, vão surgindo nos produtores e começam a endereçar. E questões hoje importantes como riscos relacionados a crimes ambientais, que é muito importante, e quando na pessoa física a exploração, isso chega diretamente no proprietário. Crimes questões trabalhistas também chegam diretamente nos proprietários pessoa física. A questão de sucessão, a gente vive um forte movimento de ouvir aumento do ITCMD, né, da alíquota de ITCMD no estado. Alguns estados do Brasil já aumentaram, que chega até 8% do valor da propriedade. O estado de São Paulo ainda é 4%, né? Então, fala-se e ouve-se que isso pode ser aumentado em breve. Então, na medida que você antecipa esses assuntos, você começa a ter eficiência estrutural, eficiência tributária e eficiência operacional. Então, todos esses são sintomas que, por algum motivo, eles chegam aos produtores e aí starta esse processo. Olha, está na hora da gente se reorganizar. Então, na gestão desse negócio, seja um produtor de cana ou seja um grupo que é sucroenergético desde a produção agrícola, inclusive a industrial. Então, esses são fatores importantes que cada um deve analisar e poder estudar a sua situação de forma adequada, se preparando para dar continuidade nisso de uma forma mais harmônica. Então, você tem fases de acordo com o tamanho desses empreendimentos familiares, né, ou da empresa familiar. Mas, de uma forma geral, a gente tem alguns elementos que são chave quando a gente fala em trabalhar o processo, né, sucessório, que está muito também alinhado com a questão da governança, né, que é um outro elemento que a gente sempre tem que debater muito também com essas famílias empresárias. Mas eu diria que as estruturas mínimas que a gente tem que pensar, quando eu vou trabalhar a sucessão, tem 3 elementos que são chave aí, né. Um elemento é o que a gente chama de estruturas. É aquilo que eu brinco, é quase que a gente consegue pegar, né? Então, o que é a questão da estrutura num processo sucessório? Se esse indivíduo, né, ele vai assumir uma posição na organização, na gestão, estrutura é onde é que ele vai sentar, qual é a posição dele na organização, no organograma, qual é o papel e a responsabilidade, quais são os entregáveis desse indivíduo. Então, é aquilo que a gente consegue enxergar, onde ele está posicionado, né, do ponto de vista de sucessão.
O segundo elemento é o elemento da capacitação, né? Então, ele precisa ser capacitado. Então, quando a gente fala em burocratizar aí, eu diria que na capacitação, qual é o plano de desenvolvimento desse indivíduo? Precisa estar no papel, né? O burocratizar estaria nisso, né? Em planejar o desenvolvimento desse indivíduo. Como é que ele vai se capacitar? Negócio, né? Ele tem que conhecer o negócio, mas ele tem que conhecer ferramentas-chave, metodologia, conceitos de gestão importantes para que ele conduza o negócio e entregue resultado. Então, né, estrutura é o primeiro elemento, o segundo elemento é a capacitação. O terceiro elemento é o que a gente chama de formalização, para que esse modelo sucessório pare em pé, né? Você precisa formalizar algumas coisas fundamentais. Então, ter um bom protocolo familiar é importante, né, que são as regras que a família determinou para que esse processo sucessório funcione. Então, um protocolo familiar. Se eventualmente for um empreendimento de maior porte, essa empresa já esteja pensando em o fundador sair da direção do dia a dia e ir para um conselho, por exemplo. Então tem que ter ali, talvez, a formatação de um acordo de sócios, se os filhos já receberam as cotas e já são sócios, um acordo de sócios, um regimento para funcionamento daquele conselho, né? Então isso a gente pode chamar de burocratização, mas são ferramentas essenciais para que o modelo sucessório pare em pé. É um tema complexo, né? E é um tema que exige tempo. Então, acho que a mensagem que a gente pode passar aqui para o produtor é que não tenha medo de pedir ajuda, né? Então, acho que à medida que surgiu uma questão muito específica, seja uma questão dessa sucessão patrimonial, seja uma questão de conflito familiar, seja uma dúvida, poxa, minha família está crescendo, como é que vai ser isso no futuro, né? De buscar ajuda, né? A gente tem a experiência de que, normalmente, quando a gente nega o risco, né, a gente vai ter problemas muito mais sérios lá na frente. Então, todo empreendimento, todo negócio tem risco. Então, se surgir no pensamento desse empreendedor ou da família essa visão de, poxa, como é que vai ser o futuro? Peça ajuda para tentar separar, né, o que de fato é mais prioridade naquele momento do empreendimento da família. Então, tem alguns empresários, algumas famílias que procuram a gente, por exemplo, falam, poxa, eu quero discutir a questão da sucessão patrimonial. Eu queria saber o que é uma holding familiar, né? Meu núcleo está discutindo holding familiar, mas o núcleo do meu irmão não quer saber disso. Porque aquilo surgiu naquele momento, para ele é uma prioridade naquele momento. Mas se a gente olhar o todo, olhar o cenário inteiro, talvez não seja aquele elemento específico. Aquele foi o que surgiu.